Eu e a minha equipe estamos sempre buscando aprimorar e nós não medimos esforços para levar você a novas e melhores formas de alcançar autoconhecimento, serenidade e plenitude de vida. Foi pensando nisso que nasceu o aplicativo Odisseia. Nesse aplicativo, você vai encontrar tudo em um só lugar. Séries, programas de meditação, cursos, podcasts, documentários, lives, eventos, tudo para facilitar a sua busca de plenitude. Venha fazer parte da família Odisseia, dos assinantes do aplicativo Odisseia. A vida de cada ser humano se desdobra com o tempo. À medida que os seus potenciais, suas habilidades, seus dons amadurecem, germinam, florescem, frutificam. O ser humano se conhece nesse processo de florescimento, ao mesmo tempo que a vida lhe abre caminhos, lhe abre oportunidades para colocar esses talentos em prática. Não foi diferente com Viktor Frankl. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano e espiritual. Eu sou Saulo César e junto comigo aqui meu querido amigo, irmão Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Bom dia, Saulo. Bom dia, equipe. Bom dia, comandantes e todos que nos acompanham nesse almoço de quinta-feira que já está se tornando um hábito, né, Saulo? Tradicional, a gente bater esse papo leve na hora do almoço, conversando um pouquinho sobre temas relacionados ao projeto Odisseia, essa grande jornada da vida, essa academia da alma, né, Haroldo? Exatamente, Saulo. E cheio de novidade, né? Saulo está no cenário novo, nós temos logotipo nova do podcast. E se preparem porque tem muita coisa nova e boa para acontecer no Odisseia Academy. Muita coisa que as pessoas nos pedem frequentemente e agora a gente vai conseguir atender um pouco desses pedidos, tanto de material, visual, vai ser muito bacana criar essa comunidade, esse senso de identidade em torno do Odisseia Academy. Pois é, Saulo. E hoje, né, Haroldo, vamos falar de um tema que para a gente é um tema muito caro, muito querido, porque a gente vai falar de como um propósito em comum mudou a vida de milhares de pessoas, e isso tem muito a ver com a história do Odisseia Academy, de como ele surgiu, de como ele caminhou até aqui, porque esse é um propósito nosso, né? Um propósito que a gente começou junto e tem dado seus frutos. Exatamente, Saulo. E, eu queria começar, né, Saulo, fazendo aí um link com o que a gente tem sempre falado sobre propósito, porque eu acho que aqui no Odisseia Academy a gente aborda o tema propósito com uma perspectiva muito diferente, né, Saulo? Muito diferente. Diferente do que a gente encontra nos livros, nas abordagens nas redes sociais. E isso é muito importante. Tem algo que a gente não cansa de repetir.
Aliás, são 5 coisas, mas ao longo do podcast a gente vai tratando disso. A primeira, para abrir a conversa, Saulo, para abrir o apetite, é a ideia de que o propósito ele não é uma simples decisão. O propósito é uma descoberta. Tem uma frase bonita que diz assim, Saulo: o Criador decide, a criação descobre. E por quê? Porque é um encaixe perfeito. Você sonha milhares de sonhos, você sonha a esmo, mas a vida ela seleciona os sonhos, ela escolhe os sonhos. E a vida, ela se encaixa somente nos sonhos que ela selecionou. Né? Isso é E tão quando a bonito. vida se encaixa, Saulo, os sonhos se tornam realidades. Então, por isso, a gente tem que aprender a cooperar com a vida. E o surgimento do Projeto Odisseia foi exatamente isso. Né? Eu vou deixar você contar essa Uma história. cooperação. E, Haroldo, essa maneira de olhar para o propósito é tão bonita, porque primeiro resolve um problema que é quase uma ingenuidade, a pessoa acreditar que ela vai fazer sozinha, ela vai construir sozinha. E eu acho que além de ingenuidade, tem um problema, porque as grandes realizações nunca são concretizadas por uma pessoa isolada, não é? Não tem jeito, né. Nós estamos aqui no podcast conversando, tem mãos que se uniram para que a gente estivesse aqui, tem pessoas que estão comprometidas, o pessoal da técnica, o pessoal que desenvolveu o software, ou seja, grandes realizações não se concretizam de maneira isolada. E quando a gente pensa numa coisa que é muito cara para mim, para você, que é a espiritualidade, a gente não pode deixar a vida, não pode deixar Deus de fora da equação, né? Não, de jeito E, nenhum. e De quando a jeito gente nenhum. pensa nessa cooperação em torno do propósito, é exatamente para isso. É uma cooperação entre a criatura e outras criaturas, entre a criatura e Deus, entre a criatura e a vida. Quando a gente começa a entender que propósito envolve cooperação, a Exato. gente descortina um horizonte muito mais amplo, muito mais bonito e eu acho que muito mais poderoso, né? Exato. E aí, Saulo, é interessante essa perspectiva, porque seria muito fácil para nós dois contarmos a história de que um dia a gente se encontrou no bairro Buritis, no escritório do meu apartamento, e nós tivemos a ideia de fundar o Odisseia Academy, né? Mas, na verdade, antes de Saulo e Haroldo cogitarem disso, a vida já estava colocando as peças no tabuleiro, e eu vou contar um pouquinho sobre isso. A esposa do Saulo, a Larissa, é prima da esposa do Érico Rocha. O Érico Rocha é o maior nome aí do marketing digital, que trouxe o fórmula de lançamento, que é uma ciência, né, dos lançamentos digitais, trouxe dos Estados Unidos e se tornou o Érico uma grande referência no Brasil, em vários outros países nisso. E o Saulo sempre trabalhando em empresa, CEO financeiro de multinacional. Um dia conversa com o Érico e a sementinha é plantada na mente do Saulo sobre isso, sobre uma possibilidade, quem sabe, empreender na área digital, quem sabe entregar algo, oferecer algo que possa ajudar as pessoas, que possa resolver um problema, porque empreender é isso, você descobre um problema, uma dor, e você oferece uma solução compatível com seus talentos, com seus dons. Enquanto isso acontecia com Saulo, lá do lado de cá, de Minas Gerais, né? Saulo em São Paulo e eu aqui em Minas Gerais, conheci uma pessoa, o Paulo, que trabalhava na época com marketing digital, um curso preparatório para concurso. E um dia ele me visitou em casa e me apresentou a esse universo do marketing.
digital, dos cursos digitais. Eu passava por um momento muito desafiador, um momento de reconstrução na minha vida, e havia sofrido um grande impacto financeiro, então precisava empreender, mas mais do que isso, né? Eu sentia a necessidade de crescer, de expandir, de contribuir de uma maneira também diferente na vida, né? Eu começava já a pensar numa transição de carreira, começava a enxergar ali que a aposentadoria ia se aproximar, né? E olha como é que a vida montou tudo isso. E aí, um dia, Saulo e eu já tínhamos um projeto em comum, que era o projeto da tradução bíblica, a gente já tinha atividades em comum. Um dia a gente resolve conversar sobre esse assunto, né, Saulo? Exatamente, Haroldo. E é muito bonita a forma como você colocou, porque realmente parece que é um ponto de convergência, culminância, quando várias peças ali vão se juntando e fala assim: bom, aqui a gente tem a base para começar uma nova etapa. E eu me lembro, você falou da nossa trajetória, né? A gente foi se aproximando aos poucos, pelo trabalho que a gente tem dentro do campo da espiritualidade, da religiosidade, dentro do espiritismo, e isso foi convergindo para que a gente pudesse hoje, assim, quando eu vejo os depoimentos do Projeto Odisseia, quando eu vejo as pessoas que estão aqui nos acompanhando ao vivo, quando eu vejo as transformações, os depoimentos, me dá uma sensação de que era isso que era para acontecer, né, parece que era alguma coisa que estava A gente tinha que planejada, descobrir, né, orquestrada. Saulo? É, estava orquestrado, a gente só tinha que Que descobrir. fazer. É. E isso é bonito quando a gente pensa no propósito, porque o propósito não é o que a gente cria do zero. A pessoa, quando vem para esse mundo, ela já tem o seu propósito. Aliás, eu acho até que ela veio para o mundo por conta disso, né? Ela Exato. veio porque ela tinha um propósito de chegar aqui, de fazer alguma coisa, de realizar. E se a gente se abre para isso, a vida vai encaminhando, vai dando sinais, a gente só precisa ter a sensibilidade para ouvir esses sinais. E eu acho que um ponto muito importante é a gente sempre se lembrar de que cooperação está na base de qualquer concretização de grandes propósitos, né. E quando a gente fala de cooperação, é cooperação em todos os níveis. Em todos os Cooperação níveis. desde os níveis mais É. próximos até os níveis mais, ah, periféricos, mas acho que cooperação é a chave para a gente entender propósito, diferente do que muitas pessoas falam, que o propósito, eu vou buscar meu propósito, vou passar por cima de tudo, vou fazer. Não, se abre para cooperar É. e o seu propósito vai se descortinar no seu caminho. E tá cheio de ditado popular a respeito disso, Saulo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, tem que ter uma cooperação entre você e as forças superiores da vida. Tem outro ditado: ninguém faz nada sozinho, revelando aí a importância de você ter parcerias, de você formar uma mente mestra, um conjunto de mentes que te possibilitem a enxergar mais, a ver mais longe, a encontrar soluções novas, né? Então Isso é, a colaboração está no cerne de tudo, né, Saulo? e quando a gente fala de colaboração, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender que colaboração não significa que as pessoas precisam ser iguais, né? Que elas têm que ter Ah, os mesmos talentos, que elas têm que ter as mesmas, habilidades, torcer para o mesmo time, né, não precisa disso, né? A aliás, o melhor colaboração. é que não seja isso, Saulo, porque, olha, se Saulo e Haroldo fossem iguais, seria uma redundância, não seria uma colaboração. Se você está com uma pessoa igual a você, você tem uma redundância. Você tem uma redundância. Está sobrando. Está sobrando. Você tem que se cercar de pessoas que tenham forças que você não tem, talentos que você não tem, habilidades que você não tem.
E, por outro lado, você tem que oferecer talentos, habilidades e forças que o outro não tem. Porque é nessa soma que a gente constrói algo maior do que os dois. Algo maior do que as peças, né? Um todo que é maior que as partes. Esse é o segredo da vida, né, Saulo? Por isso que Saulo e É, eu somos tão diferentes em alguns aspectos, tão iguais em outros, e a gente consegue fazer circular essa energia, e aí a gente construiu um Odisseia Academy que, Saulo, é muito maior do que nós dois juntos, né? É nossa, né? muito maior do que nós Quando dois a juntos. gente olha as pessoas que estão envolvidas, a equipe envolvida, as pessoas que fazem parte dos programas, nos vários níveis, né? As pessoas estão nos assistindo nas redes sociais, nós temos um volume muito grande de conteúdo nas redes sociais e vai aumentar agora. A Vai. gente está trazendo novas séries, vamos falar um pouquinho de prosperidade, vamos falar. Aquelas pessoas que fazem parte dos cursos, a comunidade do aplicativo, o pessoal do Platinum. Olha, assim, eu acho que se a gente tivesse que imaginar isso em detalhes, quando a gente começou, a gente não conseguiria. É que essa disposição de servir, de ajudar, de contribuir, é que vai fazendo com que as coisas vão se encaixando. O propósito vai conectando as pessoas. Exatamente, Saulo. E aí, Saulo, tem um outro aspecto que eu queria puxar aqui que tem a ver com a história do Odisseia Academy, né? A gente entende aqui no Odisseia Academy que o propósito é geográfico. Então a gente chama ele de geopropósito. Geopropósito. Por quê, Saulo? Onde você está determina o que cresce em você. Suas fraquezas, suas forças, elas requerem um clima apropriado. Os vícios e as virtudes, elas requerem um terreno para poder germinar e frutificar. Um vício não nasce em qualquer terreno. Uma virtude não nasce em qualquer terreno. Então, os lugares são muito importantes. Onde você está determina quem te vê. Olha isso. Onde você está determina quem te vê. E aquelas pessoas que estão te vendo, elas se tornam instrumentos para os favores, para os dons da vida. Os dons da vida chegam até você através das pessoas que estão te vendo. Então, gente, e olha, um dia de favor, um dia de dádiva vale 1000 dias de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque Saulo e Haroldo souberam procurar lugares. O Plátino, do Érico, pessoas que nos ajudaram a pensar, pessoas que a gente pôde modelar, não é, Saulo? Que a gente pôde se inspirar. Então, nós buscamos os lugares certos. E aí, né, Saulo? Esses dons começaram a fluir para o projeto Odisseia Academy, começaram a fluir para a nossa vida. Porque, gente, fora do seu lugar, você é tolerado. No seu lugar, você é celebrado. Então, Saulo e E eu fomos muito criticados pelo Odisseia Academy, pela fundação do Odisseia Academy, mas hoje tem centenas, milhares de vidas transformadas e as pessoas dão depoimentos comoventes, não é mesmo, Saulo? Falando de ex- quanto que a vida delas foi impactada. Então, gente, geografia é importante sim. Ela controla o fluxo da dádiva na sua vida. Esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo, esteja nas companhias certas. É no seu isso, lugar. Floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te plantou, né? O seu sucesso está sempre ligado a um lugar. É o lugar do seu propósito, é o lugar do seu desígnio. Encontre esse lugar e floresça nesse lugar. Haroldo, quando a gente pensa nessa
consciência do lugar em que a gente está, de estar atento. Esse é um desafio das pessoas hoje em relação ao propósito, não é? Porque o propósito, às vezes, elas sempre colocam um propósito muito longe, uma ideia muito diferente, deixa de olhar aquilo que está em volta, o contexto, aquilo que já está presente, as pessoas, as oportunidades, e a pessoa acaba tentando pular de um lugar para o outro sem construir uma ponte, né? Nossa, isso é fantástico. Estruturar o que É, vai te levar àquilo. E a importância da gente estar em volta de pessoas que queiram contribuir, que estejam conectados com aquilo que a gente está buscando. E isso, a internet hoje é fantástica, porque a internet hoje possibilita isso, né? exato, Saulo. Ô, Saulo, você falou uma coisa muito bonita, porque a gente fica querendo escolher lugares a esmo, mas olha, quando você cresce, quando você evolui, a vida te muda de lugar. Então, o segredo é florescer onde Deus te plantou. Floresça, dê O Haroldo, frutos ali, faça seu melhor. Aí a vida te muda de lugar. você me permite contar um negócio assim da vida pessoal. Eu e a Larissa, nós já mudamos 13 vezes, né? Desde que a gente casou. Lá em casa, os móveis são treinados. A gente estala os dedos, eles entram no caminhão sozinho, né? Mas é curioso porque, se falando assim, a gente olha para trás e vai vendo, né, o quanto essa sua fala é importante e ela realmente mostra como é que a vida da gente funciona. Nós nos casamos em Goiânia e eu trabalhava numa empresa em Goiânia e chegou um momento ali que não estava ideal, eu estava querendo montar uma consultoria, isso, gente, há 23 anos atrás. Aí eu estava querendo sair, montar alguma coisa, chegar assim, ó, é a hora de mudar, né? Vou sair, vou montar uma empresa junto com os amigos, começando a dar aula em faculdade. E a sede da empresa que eu trabalhava era em Brasília. Então, eu peguei um carro, fui para Brasília para pedir demissão. Cheguei e falei assim: Nossa. olha, eu vou chegar lá, vou comunicar ao pessoal que não deu, dá um tempo, obviamente, tem um carinho muito grande pela empresa, pelas pessoas que Nossa. estão ali, são pessoas caras ao meu coração. Hélio, Barros, Newton, eu posso falar porque são pessoas muito queridas. Aí eu fui para pedir demissão. Aí cheguei lá, expliquei as razões, falei assim: olha, eu estou pensando em começar um projeto novo e tal. E eu me lembro até da sala que eu estava com o Hélio. O Hélio falou assim: Saulo, olha, ok, entendo, mas a gente não queria que você saísse. E São Paulo? São Paulo para você é uma opção? Sei que você não está querendo ficar lá em Goiânia, na empresa, na filial, mas e a filial de São Paulo? Haroldo, assim, imagina a cabeça da gente. Eu fui para pedir demissão para começar um projeto em Goiânia. De repente aparece a oportunidade de ir para São Paulo. Mas a coisa ficou tão clara para mim que eu falei assim: poxa, São Paulo tem a USP, é onde eu quero fazer mestrado. Já tinha feito um curso na FGV e queria fazer um curso na USP, um mestrado. Falei para o Hélio, falei assim: Hélio, eu topo. Ele falou assim: então se prepara, daqui a 2 semanas você vai para São Paulo. Aí eu voltei para Goiânia para comunicar a Larissa que eu não só não ia sair da empresa, como a gente ia mudar para São Paulo. E nesse ponto eu tenho que fazer um agradecimento de público aqui, que a Larissa é meu anjo da guarda encarnado, sabe? Ela é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, sempre esteve junto comigo, topou, mudou. E em São Paulo, eu fiz o mestrado, minhas 2 filhas nasceram em São Paulo, e foi uma Ó, fase muito importante da minha vida. Então, assim, a questão do local onde você está, de você ir construindo, e tá aberto a essas mudanças que a vida te entrega, né? exatamente. Né? E aí, Saulo, eu preciso ficar fazendo essa leitura. Eu tenho que ler o meu coração e ler a vida. É um encaixe. Você tem a metade da peça, a vida tem a outra. Tem que encaixar. Tem que encaixar. Né? Então, tem que ter essa sensibilidade. É um olho no gato, outro no queijo. Né? Outro no...
Você está ali, ó. Você está olhando, vai testando, porque não tem receita de bolo para viver. Viver exige sensibilidade, viver exige sabedoria. Agora, tem algumas dicasinhas aqui nessa aula. E aí a gente, sempre que a gente fala de propósito, eu acho que tem muito a ver com a Odisseia Academy, né? Então eu tenho mais 3 dicas aqui sobre propósito e que falam um pouco da história do Odisseia, nessa aula. A primeira dica é assim, olha, você já se perguntou por que as outras pessoas ficam bravas com situações? Elas não ficam bravas com certas situações e que você fica enfurecido? Você fica super bravo e a outra pessoa parece que ela nem liga. Ela nem se importa com aquilo. Então, gente, grava isso. O que você mais odeia é o que você foi designado a corrigir. Deixa eu explicar isso. Aquilo que mais desperta raiva e indignação em você é exatamente o que você foi designado a corrigir. E essa é uma preciosa pista para você descobrir o seu propósito. No caso do Saulo, no meu caso, a gente tem uma indignação muito grande com ignorância. A ignorância no sentido de ignorar. A ignorância no sentido da escravidão da ignorância, do preconceito, da incompreensão das coisas. E uma coisa que sempre indignou o Saulo, que me indignou, foi uma ignorância a respeito de temas que as pessoas desconectam, mas que eles têm que estar conectados. Por exemplo, as pessoas desconectam espiritualidade de prosperidade. As pessoas desconectam espiritualidade de disciplina, de organização. Elas criam opostos que não existem. E isso, nós dois não gostamos disso, né? E aí a gente compreendeu que nós fomos designados para corrigir isso. Que esse era o nosso propósito, essa era a nossa contribuição. É isso que a gente precisa contribuir. Então veja, gente, pode ser que o que te deixa indignado é cachorro abandonado na rua, animais abandonados. Pode ser que o que te deixa indignado são pessoas em situação de rua, né? Crianças abandonadas, injustiça social. Pode ser que o que te deixa indignado é violência contra a mulher. Né? Agora, veja, não é indignação de pijama. Não é você colocar o pijama, sentar e ficar assistindo o jornal e se indignar com tudo que existe no mundo. Isso aí, olha, isso é chilique. Isso aí, quem se indigna com tudo não se indigna com nada. Tem que ver o que te move. Aquilo que te incomoda profundamente, você fala assim, eu preciso fazer algo a respeito disso. Então, Saulo e eu fomos provocados, né? Isso nos provocou, porque a gente já vinha, Saulo, de um trabalho espiritual muito intenso, né? E a gente ficava indignado com essa ignorância a respeito de certos assuntos, né, Saulo? Fala um pouquinho. Exatamente, né, Haroldo? A gente olhava para as pessoas que eram espiritualizadas, pessoas que tinham uma visão, ou que pelo menos buscavam isso, mas elas tinham uma aversão às coisas do mundo. E aí a dificuldade era entender o seguinte, né? Poxa, se você está buscando Deus, Deus te mandou para esse mundo aqui por uma razão. Senão, não teria mandado. Né? Então, assim, se você veio para o mundo que é um mundo material, que é um mundo que tem recursos financeiros, que tem sociedade, que tem bens, que tem. É para que a gente aprenda a lidar com isso. E uma coisa que chamava muita atenção da gente era assim, o quanto as pessoas confundiam o nosso desenvolvimento. Porque é mais fácil você lidar com as coisas materiais.
Eu sempre pergunto para as pessoas assim, quando a gente está no Odisseia, nas mentorias, né, o que que é mais fácil? A gente fazer o nosso controle financeiro, a gente montar nosso plano ali, organizar a casa, ou aprender a perdoar o inimigo, a amar o inimigo, né? É é é mais fácil a gente começar a lidar com essas coisas, né. A gente precisa das 2, mas não é possível você aprender as lições da faculdade sem que a gente tenha passado pelos rudimentos da aritmética na escola. E a vida te ensina isso. A vida não é uma escola de uma só matéria. Aliás, quando falamos sobre propósito, né, são vários jardins que nós temos Exato, que cuidar. E se a exato. gente não cuidar de todos esses jardins, a gente pode estar na ilusão de que a gente está construindo o propósito e a gente pode se frustrar amargamente, porque Hum, às vezes o seu propósito pode estar conectado a construir uma família, um projeto social, a uma atividade profissional, trazer uma empresa, trazer uma inovação, e aí de repente chega no final da sua vida, você acredita que se espiritualizou, e aí de repente olha para trás e não cumpriu aquilo que você veio nesse mundo para fazer. exatamente, Saulo. E assim, a sua indignação precisa se transformar em ação. Indignação que não se transforma em ação vira raiva interior. É uma raiva mal direcionada. Você fica ali indignado, não faz nada, adoece, fica amargo, amarga. Então, a indignação precisa se transformar em ação. E acabou que essa indignação minha, do Saulo, se transformou no lema do Odisseia: viver bem, conviver bem, agir bem. E aí a gente começou a pensar seriamente no vida plena. Vida plena, uma vida plena. Uma vida plena de espiritualidade, uma vida plena de equilíbrio emocional, uma vida plena de prosperidade, uma vida plena de disciplina, uma vida plena de foco, de atenção, né? Então a gente começou obsessivamente, né, Saulo, a É, buscar o que leva alguém a se tornar pleno. e uma Quais coisa os que você falou, ingredientes Haroldo, da plenitude? que é muito importante, porque mente plena, né, agir bem, conviver bem, não significa ausência de problema, de dificuldade. Pelo contrário, muitas vezes a dificuldade, o problema, se ele realmente está relacionado com o seu propósito, com aquele caminho que você escolheu, ele vai te fortalecer, ele vai te ensinar alguma coisa, ele vai trazer alguma informação, vai trazer alguma conexão, algum contato, e aí você vai estar mais apto a alcançar uma dessas coisas nos jardins da vida. Não é porque quando a gente fala de vida plena, acho que as pessoas às vezes confundem com ausência de Ah, problema e dificuldade. Agora, é uma exatamente. dificuldade diferente, né? É aquela dificuldade que te faz levantar da cama. Porque e tem uma dificuldade que é assim, aquela de você "Ah, não, deixa eu quieto aqui no meu canto, eu não vou fazer nada", né, dá muito trabalho. Agora tem uma dificuldade que é aquela que você fala assim: "Não, espera um pouquinho, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou entender Exato, isso, vou sair levantar mais cedo". É essa dificuldade que a gente fala, que está conectado com o seu propósito, que exatamente, está Saulo. relacionado com a sua vida plena. Não é a dificuldade que te deixa na cama, é aquela dificuldade que te motiva, fala assim: "Eu quero, eu preciso resolver isso, isso é algo que eu tenho que trabalhar". Acho que é muito do seu caso, né, Haroldo? Você fez grego, hebraico, que são 2 línguas complicadas, que não é simples, né, tem dificuldade, mas essa dificuldade te motivava, tu "Não, tô aprendendo isso porque eu quero entender isso no original e eu quero libertar um pouco a mente das pessoas das visões enviesadas que existem com relação a interpretações, e aí não tem alternativa, tem que vencer esse obstáculo da língua, né". Ô Saulo, você falou uma coisa assim sensacional. Porque toda vez que a gente fala em propósito, toda vez que a gente fala em desígnio, as pessoas pensam numa ilha da fantasia. Você lembra esse seriado que tinha lá Nossa, antigo? demais da conta, Ilha da né, tinha Fantasia. a Ilha da Fantasia.
Tinha o E aí a pessoa, anãozinho, né? tinha um anãozinho e recebia as pessoas. A pessoa acha que propósito é a ilha da fantasia. Gente, o seu desígnio na Terra, o seu propósito, é simplesmente o problema que Deus te deu para você resolver. Você nasceu para resolver um problema. Um problema. Esse é o seu desígnio. Então, agora, entenda uma coisa. Deus não escolhe o capacitado. Ele capacita o escolhido. E ele vai te preparar para você resolver esse problema. Você será capacitado pela vida para resolver o problema. E aqui tem uma dica. Quanto mais você avança na solução do problema que você foi designado, mais você cresce e mais a vida te dá oportunidades. O que Haroldo, significa que você está sendo fiel. Então, olha, pessoal, heróis, heroínas são aquelas pessoas que fazem algo que não gostam para criar algo que elas amam. fantástica essa frase, viu? Fantástica. É A gente isso. fazer algo que não gosta para que algo que ama. Isso. E, Haroldo, quando a gente pensa nessa construção, as pessoas têm uma ilusão, não tem? De achar que elas têm que estar prontas para começar a fazer alguma coisa. Meu Então eu Deus. tenho que aprender, e aí a gente cria aquele mecanismo de fuga, né? A pessoa está sempre buscando aprender um pouco mais para começar a fazer. Quando a melhor coisa é você aprender uma coisa, coloca em prática. Aprender uma coisa, coloca em prática. É você que está aí nos acompanhando ao vivo, ouvindo a gravação, assistindo o vídeo. Alguma coisa desse podcast aqui foi útil? Coloque em prática hoje. Nem que seja com uma coisa pequena. Porque o ciclo é aprendizado e ação, aprendizado e ação, aprendizado e ação. Não é assim, você aprende, aí depois você vai realizar uma grande ação. Porque tem Não, uma parte da vida que a gente nunca vai conseguir aprender sem que a gente esteja fazendo. Por exato. mais que a gente leia livros sobre natação, leia livros sobre musculação, ginástica, gente, sem pular na água, sem ir para academia, sem que a gente vá para a quadra, não tem jeito da gente se aperfeiçoar. Tem uma, tem uma poesia da Adélia Prado, Sal, a poeta mineira, né? Ela diz assim, o poema se chama Aprendizado. Ela diz assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não, a coisa mais fina do mundo é sentimento. É a experiência, porque, Sal, se você tiver totalmente preparado para fazer algo, Deus vai escolher outra pessoa. Porque é o seguinte, Deus te dá uma tarefa para que você se torne melhor. Se você não tem nada para aprender com aquela tarefa, Deus não vai te dar aquela tarefa, vai te dar outra. Ele vai te dar outra. Exatamente. É simples assim. Então, quando a vida te dá um encargo, quando a vida te entrega um dever, quando a vida te traz um problemão, ela quer te preparar, ela quer te capacitar. Esse é o seu desígnio. Exatamente. Não dá para a gente desconectar o que nós fazemos, as nossas ações. E aí vem um ponto importante, que é a gente pode refletir um pouquinho sobre erro e acerto nessa jornada, né, Haroldo? A gente não vai acertar sempre, mas acho que as pessoas têm uma ilusão de que nós vamos fazer tudo certo da primeira vez, a gente vai conseguir. E às vezes, quando a vida mostra que a gente não acertou, que a gente errou um pouquinho, esse é um momento crítico psicologicamente, não é, Haroldo? Estuda isso, está fazendo mestrado, doutorado.
às vezes o momento da falha, dependendo do rótulo que a gente coloca naquela experiência, pode ser desastroso, mas a gente sempre vai ter esses momentos, né. Como é que a gente pode transformar esses momentos de falha, de limitação, em algo que alavanque a nossa busca, a nossa caminhar na direção do propósito? Ô, Saulo, essa pergunta sua, acho que ela é tão importante, porque essa pergunta, ela define a diferença entre o andarilho e o peregrino. Tanto o andarilho quanto o peregrino, eles estão viajando, eles estão se deslocando, e com muito esforço. Eles estão andando. Só que o andarilho não sabe para onde está indo. Ele não sabe para onde ele está indo. O peregrino sabe. Então, na vida, Saulo, tem uma diferença muito grande entre errar porque você está perdido e errar porque você está aprendendo a chegar no seu destino. Errar porque você está aprendendo a chegar no alvo. Então, quem está perdido e está errando a esmo, não está indo para lugar nenhum. Aqueles erros sucessivos não vão ensinar quase nada. Agora, se você sabe onde você quer chegar, se você está modelando alguém que já chegou onde você quer chegar, gente, presta atenção. Uma coisa é alguém te apontar o caminho, outra coisa é alguém que já chegou lá onde você quer chegar. Se você está modelando, os erros são degraus. Os erros são parte do processo. São parte do processo. Você tropeça aqui, mas você sabe onde você quer chegar. Você sabe nossa, que bobeira que eu dei. Ah, não vou fazer mais isso. Você consegue interpretar o erro. Agora, se você é um andarilho, se você está perdido, se você não tem bússola, se você não sabe qual que é o seu propósito, gente, não tem diferença para você entre acertar e errar. Não tem. Essa é uma coisa muito importante, Haroldo, porque às vezes as pessoas elas se colocam numa posição de: "Não, eu sou muito tolerante", mas a pessoa é simplesmente ignorante em relação ao padrão, aonde ela quer chegar, ao propósito dela. Tem situações na vida que a gente precisa avaliar, e isso que você falou é fundamental, porque o propósito ele é essa régua, né. Se você não tem um ponto de referência a partir do qual avaliar se aquilo está correto ou não, se a direção está correta ou não, como saber para onde você vai, né. Agora, Exato. tem uma coisa que você comentou aí que eu acho fundamental, que é uma frase que até é muito usada, né, o sucesso, o êxito deixa pistas, deixa rastros. Nossa. E a gente precisa olhar para as pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar e como elas agiram. Porque eu, na minha época de pequeno, eu morava próximo de fazenda, e em fazenda tem aqueles trieirinhos, né, no meio do mato, no meio do pasto. E o que que é o trieiro? O trieiro é aquele lugar pela qual muitas pessoas já passaram e ele vai te levar até a casa, vai te levar até a Exato. sede. Agora tem gente que parece que fala assim: "Não, eu vou criar o meu próprio caminho". E aí sai do trieirinho que está ali identificado direitinho, né, até mais fácil de andar, porque já está pisoteado, e a pessoa começa a caminhar na direção que não faz nenhum sentido, e aí os problemas vêm, porque ela deixou de olhar para aquilo que já estava feito, né, as coisas que já Exatamente, estavam Saulo. postas, né. Exatamente. E, ô, Saulo, olha, a vida não é o espetáculo da originalidade. A vida é o espetáculo da disciplina. Originalidade é igual sal de cozinha. Você coloca uma pitada. Se você colocar muito, acabou com a comida. E as pessoas, elas têm uma ilusão com a originalidade. Elas acham que a originalidade, eu tenho que colocar quilos de originalidade. Não, gente. Originalidade é sal, é uma pitada.
né? O espetáculo da vida é essa disciplina de seguir o ótimo. É a disciplina de mirar o alvo. É a disciplina de ser persistente. É a disciplina de prosseguir quando tudo pede para você parar, para você desistir. Esse é o espetáculo da vida. É a mãe solteira que criou 2, 3 filhos. É o pai viúvo que ficou com as crianças e formou todos eles. Esse é o espetáculo, né? O espetáculo é a pessoa que saiu de uma condição extremamente difícil e venceu e contribuiu, mesmo tendo recebido tão pouco da vida. É aquela pessoa que tem uma limitação física e ainda assim ela realiza o seu propósito e as pessoas amam e admiram. Então, gente, a gente fica encantado com originalidade. O que é isso? Originalidade é pitada, né? Você tem que mirar para os exemplos. Você tem que olhar para o caminho. Para que eu vou ficar perdendo tempo inventando a roda? A roda já foi inventada, gente. O que já foi inventado, usa. Se já foi inventado, se funciona bem, usa. Usa. Porque senão você vai se perder. Você vai se perder nessa vaidade da originalidade. Tem gente, Saulo, que quer ser tão original que não faz nada da vida. E aí Acaba o que virando, acontece? O acaba túmulo virando uma dela vai ter pessoa a frase. exótica, né? Vira exótica. Exótica ao invés de original. E o túmulo dela vai ter uma frase assim: aqui está fulano, que morreu com todos os seus potenciais. O que adianta isso, né? Tem que colocar em prática. E acho que são duas coisas que a gente precisa ter em mente, né? Quando a gente fala de originalidade, eu queria puxar um outro ponto aqui para a gente caminhar já para o final do nosso podcast, que o tempo passa rápido quando a gente está conversando, mas é da questão da individualidade. Eu achei muito bonito quando você falou do pódio. O pódio é um lugar, o pódio da vida é um lugar seu. Não é um lugar para o qual você está competindo. O pódio da vida é o seu lugar. Você ter uma vitória, você ter uma conquista, você realizar alguma coisa, diz respeito a você como indivíduo. Não é uma coisa que se pode medir, que se pode comparar com outras pessoas, no sentido de que, fulano fez mais ou menos. Não, aquele seu lugar é único, porque não existe fracasso pior do que chegar aonde você não queria, né? Chegar rápido e bem aonde você não queria. O seu propósito é seu, individual. Você tem isso como algo da sua individualidade. Exatamente, Saulo. Então, a gente sempre diz, porque tem esse conceito de sucesso, a gente quer criar um conceito uniforme, padrão. Ter sucesso é comprar o carro importado tal. Ter sucesso é trabalhar na empresa tal. Gente, olha, o seu sucesso está sempre ligado a um lugar. O lugar do seu propósito. O lugar do seu desígnio. O lugar onde você vai resolver o problema. O lugar onde só você pode resolver aquele problema. O lugar onde você será celebrado, porque você é o remédio. É o lugar, entenda, gente. Para cumprir o seu desígnio, só existe você. Então é isso que o Saulo está dizendo do pódio. Para cumprir o seu propósito, a sua missão nesse mundo, só tem uma pessoa. Uma. Você. Então, se você falhar, não será cumprido. Pode ser cumprido uma outra coisa. Pode ser cumprido uma outra coisa. Então, um pai que abandona a família, aí chega um padrasto e desempenha com todo o amor, com toda a beleza, mas aquela missão do pai falhou. Aquela não foi cumprida. Foi cumprida uma outra. Uma outra. Mas aquela não foi cumprida. Então, é isso, né, Saulo? Exatamente, né?
É como se o universo fosse um grande quebra-cabeça e cada pessoa é uma pecinha que tem o seu lugar, que tem aquele. Não adianta você pode até colocar outra pecinha ali, ela não vai encaixar, né? Enquanto a pessoa não chegar, ela não cumprir, vai montando as outras partes pro quebra-cabeça. Mas aquela ali é sua, é exclusiva, é só sua. Eu penso que Deus não fabrica seres humanos em linha de montagem, sabe? Cada filho, cada filha nasce com o seu DNA exclusivo, com a sua digital, com o seu propósito, com o seu lugar nessa vida. E é importante a gente encontrar esse lugar, porque na atualidade a gente vê muitas pessoas vivendo como um barco navegando sem rumo. E isso é muito triste, porque elas sentem e a vida sente, porque elas fazem parte. O propósito delas faz parte, faz falta para a sociedade, faz falta para a família, faz falta para as pessoas que estão em volta, porque ninguém nasceu nesse mundo simplesmente para passar pela vida. Nós temos algo para contribuir e para crescer junto. Haroldo, mas vamos chegando no final, né, do nosso podcast. As palavras finais aí para a gente. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, aquelas que estão ouvindo, assistindo a gravação. Olha só, tá terminando, eu queria deixar uma mensagem, né, para todos que estão nos ouvindo, gente. Olha, você foi abençoado para fazer alguma coisa. Você foi equipado, você foi preparado, você foi moldado para fazer alguma coisa. E é isso que você deve fazer. Porque é fazendo isso que você vai se expressar plenamente. É fazendo isso que você vai dar o seu melhor. Agora entenda, não é fácil, não é ilha da fantasia, é sempre um problema, é sempre uma cura, é sempre algo para corrigir. Então, é sempre algo que precisa ser consertado, que precisa ser colocado no lugar. Se já tivesse tudo pronto, você não teria sido mandado. É isso aí. Gente, muito obrigado pelo tempo, pela presença que você que nos acompanhou aqui ao vivo, quem está assistindo, ouvindo a gravação, dedicaram. Para a gente é uma alegria estar aqui com vocês e nós nos encontramos na próxima quinta-feira, às 11h30 da manhã, no nosso podcast Odisseia.